Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que, se você parar para pensar, está presente no dia a dia de milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente aqui no Brasil. Eu estou falando do emprego informal. Mas afinal, será que o trabalho informal é uma escolha, algo que as pessoas buscam porque realmente querem? Ou será que na maioria das vezes é uma questão de falta de opção? Vamos conversar sobre isso, refletir juntos e, quem sabe, enxergar esse assunto por um ângulo diferente. Então, pega um café, se ajeita aí na cadeira e vem comigo nessa jornada. Para começar, eu quero que você imagine a seguinte cena. É segunda-feira de manhã, o sol mal nasceu e o João já está de pé, arrumando o carrinho dele de cachorro-quente. Ele monta a barraca na esquina de uma rua movimentada, acende o fogão, organiza os pães, as salsichas, o milho e o queijo ralado. Enquanto isso, a Maria, que mora a poucos quarteirões dali, já está em pé no ponto de ônibus, com uma bolsa cheia de pano de prato e toalhinhas que ela mesma bordou para vender no farol. Os dois acordaram cedo, estão prontos para enfrentar mais um dia de trabalho, mas nenhum deles tem carteira assinada, 13º, férias remuneradas ou qualquer tipo de benefício que a gente associa a um emprego formal. E aí eu te pergunto, será que o João e a Maria escolheram essa vida? Ou será que a vida é que os colocou nessa situação? Bom, antes de a gente tentar responder a essa pergunta, vamos entender o que é de fato um emprego informal. Em termos simples, é todo tipo de trabalho que não segue as regras da legislação trabalhista. Isso significa que não há registro em carteira, não há contribuições para o INSS e muitas vezes também não há uma estabilidade ou segurança no que a pessoa ganha. Aqui no Brasil, segundo os dados do IBGE, mais de 40% da força de trabalho está na informalidade. Isso é muita gente, não é mesmo? Estamos falando de milhões de pessoas que, de alguma forma, vivem de trabalhos como vender comida na rua, fazer entregas por aplicativo, costurar em casa, oferecer serviços de limpeza, entre tantas outras coisas. E é interessante porque, quando a gente pensa em emprego informal, às vezes a primeira imagem que vem à cabeça é de alguém que está lutando para sobreviver, mas que não conseguiu um emprego formal e, por necessidade, se virou como deu. Mas será que é só isso? Será que todo mundo está no informal porque não teve uma outra opção? Eu acho que não, e eu vou te explicar por quê. Vamos voltar para o João, o cara do cachorro-quente. Imagina que ele trabalhou por anos em uma lanchonete com carteira assinada, ganhando um salário mínimo, cumprindo o horário das 8 da manhã às 5 da tarde. Só que um dia ele percebeu que trabalhando na rua com o próprio carrinho, ele conseguia ganhar mais, ter mais liberdade para fazer seus próprios horários e, quem sabe, até se sentir mais dono do próprio negócio. Claro, não é fácil. Ele enfrentou sol, chuva, tem que lidar com fiscalização e o faturamento também nunca é garantido. Mas, para ele, talvez valha a pena. Talvez para o João, o emprego informal seja sim uma escolha. Uma escolha que vem com riscos, mas também com uma sensação de autonomia que o emprego formal não dava. Agora, pense na Maria, a moça que vende panos de prato no farol. Ela é mãe solo, tem 2 filhos pequenos e perdeu o emprego de recepcionista durante a pandemia. Desde então, ela tentou voltar para o mercado formal. Mandou currículo para tudo que é canto, mas as portas simplesmente não se abriram. E sem uma renda fixa, ela começou a bordar, algo que aprendeu com a mãe quando era criança, e agora vende os produtos na rua. Para Maria, o emprego informal não é exatamente uma escolha, é uma questão de sobrevivência. É o que está garantindo o leite, o pão e também o aluguel no fim do mês. E é exatamente aí que a gente começa a perceber como o emprego informal é um universo complexo. Não é preto no branco, não é só escolha ou só falta de opção. Às vezes é uma mistura dos dois. E para entender isso melhor, a gente precisa olhar para o contexto maior, para o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Se a gente for pensar no lado da falta de opção, o desemprego é um fator gigantesco. Aqui no Brasil, a taxa de desemprego ainda é alta e muita gente simplesmente não consegue uma vaga no mercado formal. Isso é especialmente verdade para quem tem menos acesso à educação.
para quem mora em regiões mais afastadas e para quem enfrenta algum tipo de discriminação, seja por idade, gênero ou raça. Quando as portas do mercado formal se fecham, o que resta? O informal. É como se o trabalho informal fosse uma rede de segurança, uma forma de as pessoas se virarem enquanto o sistema não oferece alternativas melhores. E tem mais. A economia mudou muito nos últimos anos. A tecnologia, que trouxe tantas coisas boas, também transformou o mercado de trabalho. Pense nos motoristas de aplicativo, nos entregadores de comida. Esses trabalhos são majoritariamente informais, surgiram com a expansão dos aplicativos e da economia digital. E para muita gente, eles são uma oportunidade. Você pega o celular, se cadastra numa plataforma e pronto, já pode começar a ganhar dinheiro. Mas ao mesmo tempo, essas ocupações vêm com uma precariedade enorme. Não tem salário fixo, não tem seguro-desemprego e o trabalhador ainda precisa arcar com os custos do carro, da moto, da gasolina. Então, será que é realmente uma escolha livre ou é uma escolha dentro de um cenário onde as opções são limitadas? Por outro lado, a gente não pode ignorar que, para algumas pessoas, o informal é sim uma decisão consciente. Tem gente que prefere a flexibilidade, a possibilidade de ser o próprio chefe, de trabalhar de casa ou de criar algo único. Pense nos artesãos, nos freelancers, nos pequenos empreendedores. Muitos deles poderiam sim buscar um emprego formal, mas escolhem o caminho do informal porque ele se alinha melhor com os valores, os sonhos ou com o estilo de vida deles. E isso é válido. Cada pessoa tem uma história, uma necessidade, uma visão de futuro. Mas olha, não dá para romantizar o trabalho informal. A realidade é que, para a maioria, ele vem com muitos desafios. A falta de estabilidade é o principal deles. Num dia, o João vende 50 cachorros quentes e vai para casa feliz. No outro, chove o dia inteiro e ele mal consegue pagar o gás que usou. A Maria, por sua vez, vive com o medo constante de não vender o suficiente para cobrir as contas. E tem a questão da aposentadoria. Sem contribuir para o INSS, como fica o futuro dessas pessoas? E a saúde? Se o João e Maria se machucam, adoecem, quem paga a conta? São perguntas difíceis, mas que a gente precisa fazer. Aí eu te pergunto, o que a gente, como sociedade, pode fazer para mudar esse cenário? Porque, no fundo, o trabalho informal não só é uma questão individual. Ele reflete o jeito como a economia funciona, como as políticas públicas são desenhadas, como a educação é oferecida. Talvez a solução passe por investir em educação e capacitação, para que mais pessoas tenham acesso a empregos formais. Talvez passe por criar leis que protejam melhor os trabalhadores informais, garantindo direitos básicos, sem tirar a flexibilidade que muitos deles valorizam. Ou quem sabe a resposta esteja em incentivar o empreendedorismo, mas de uma forma mais estruturada, com acesso a crédito, treinamentos e apoio para que João e Maria possam transformar os negócios deles em algo mais sólido. Para finalizar, eu quero deixar uma reflexão com vocês. O emprego informal é um espelho da nossa realidade. Ele mostra as desigualdades, as dificuldades, mas também a criatividade e a resiliência do nosso povo. É escolha para alguns, necessidade para outros, e muitas vezes uma mistura dos dois. E no fim das contas, o que importa é que a gente consiga olhar para essas histórias com empatia, com curiosidade e com vontade de construir um futuro onde todo mundo tenha de verdade a liberdade de escolher. Mas e aí? O que você acha? O emprego informal é mais escolha ou mais falta de opção? Conta aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!